Fala, gente, boa tarde, como vocês estão? Não consegui gravar o devocional para vocês de manhã, mas eu sei que vocês gostam muito, então vou gravar agora na parte da tarde, porque o combinado é esse, de segunda a sexta eu sempre vou gravar o devocional para vocês. Eu amo compartilhar isso com vocês. Eu vejo que Deus tem o poder de transformar nossas vidas, e a maneira simples que eu encontrei de dividir pelo menos um pouco com vocês sobre esse amor foi lendo o devocional. Quero trazer outros assuntos aqui também. Assuntos de relacionamento, de fé, de várias coisas. Então, aos poucos aí vou vendo do que vocês mais gostam de conversar e aí a gente vai alinhando, tá bom? Então, vamos pro devocional de hoje, que é dia 19 de maio, promessas daquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Este verso é a conclusão de Paulo acerca do contentamento e da força que ele encontrou em Cristo, independentemente das circunstâncias que enfrenta. Ele não estava se referindo a uma vida sem dificuldades, e sim a capacidade de permanecer firme e satisfeito em meio a elas. A verdadeira força é a paz que encontramos em nosso propósito, que não depende das situações externas, pois está firmado em Deus. Por isso, ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na escassez. Ele encontrou o poder do contentamento em Cristo. Embora o texto seja frequentemente usado como um lema motivacional, o seu significado mais profundo se revela em períodos de dificuldades e testes. A capacidade de ser forte em Cristo está intrinsecamente ligada à nossa disposição de estar contentes em qualquer situação. Se de fato queremos viver uma vida cristã saudável e edificar uma igreja saudável, devemos meditar nessa palavra de fé e em seu sentido original mais profundo. É crucial entendermos que a grande declaração de que tudo posso não é um convite a buscarmos qualquer desejo egoísta. De forma nenhuma, Paulo está sugerindo que por ser cristão pode fazer o que quiser, mas que em Cristo ele possui força para enfrentar qualquer circunstância com fé e coragem. A ênfase aqui está na dependência de Paulo em Cristo. Entenda que essa força não vem de sua própria habilidade ou determinação, mas da sua relação com Jesus. Esse vínculo é o que capacita Paulo a suportar as adversidades e a perseverar nas dificuldades. Ele é quem nos fortalece quando não há força em nós. Sem ele nada podemos, mas com ele descobrimos que somos capazes de suportar muito mais do que poderíamos imaginar. Que devocional maravilhoso, ainda bem que eu vim ler com vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. São poucas palavras que determinam como uma vida toda vai ser vivida. Entender de fato essa palavra, que é igual ele falou aqui, que não é que porque somos cristãos vamos ter tudo na mão, não é isso, mas é de fato entender que tudo podemos naquele que nos fortalece, principalmente nos momentos difíceis. Que a gente pode estar contente aqui, ó, seja na abundância ou na escassez, ele encontrou o poder do contentamento em Cristo. E como nos dias de hoje está difícil de conhecer e ver pessoas assim. A maioria das pessoas querem viver por suas próprias forças, querem vencer tudo na força do braço. Como as pessoas de hoje têm dificuldade de entender que tem coisas que nós não vamos conseguir resolver na força do nosso braço. E de verdade, principalmente para nós cristãos, várias coisas não serão resolvidas na força do nosso braço. E isso, quando a gente não entende, a gente fica só se magoando, porque a gente acha que é capaz de resolver aquilo sozinho. E quando a gente não consegue, a gente se frustra. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, não é fácil de ser colocada em prática, mas é que entender isso de fato, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Principalmente nos momentos de tristeza, que a gente se lembre disso, a gente não está sozinho. E que seja na alegria, na tristeza, igual ele fala aqui, na escassez, Deus está conosco. E imagina quão poucas pessoas vivem isso que Paulo viveu, ó, que ele encontrou o poder do contentamento em Cristo. Gente, as pessoas hoje em dia elas não ficam contentes com nada. As pessoas ganham 10 mil, elas querem 20, elas ganham 20 mil, elas querem 30. E elas não ficam felizes. Por quê? Porque a felicidade ela não tá nisso. E quanta falta de sabedoria ficar tentando se preencher com essas coisas externas, isso não vai acontecer. Você pode desejar do fundo da sua alma. Você pode colocar na sua cabeça, ai, quando eu ganhar 50 mil eu vou ser feliz. Você não vai ser, porque não é o dinheiro que faz a gente feliz, não é o relacionamento. O contentamento tem que vir de Cristo. Eu sempre falo que eu casei na hora certa, porque, gente, de verdade, eu amo a Cristo muito mais do que eu amo meu marido. Deus é a razão da minha vida. Então, antes
das frustrações da vida, ou do meu relacionamento, ou do que seja acontecer, eu me lembro que a minha força e que eu tudo posso naquele que me fortalece. E foi tão difícil chegar nesse ponto. Não é fácil ainda. Tem dias que a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir resolver. E aqui falo, ó, que esse texto é frequentemente usado como um lema motivacional, mas o seu significado é mais profundo, se revela em períodos de dificuldades e testes. A capacidade de ser forte em Cristo está intrinsecamente ligada à nossa disposição de estar contentes em qualquer situação. Se de fato queremos viver uma vida cristã saudável e edificar uma igreja saudável, devemos meditar nessa palavra de fé e em seu sentido original mais profundo. É crucial entendermos que a grande declaração de tudo posso não é um convite a buscarmos qualquer desejo egoísta, de forma nenhuma. Paulo está sugerindo que, por ser cristão, pode fazer o que quiser, mas que em Cristo ele possui força para enfrentar qualquer circunstância, com fé e coragem. A ênfase aqui está na dependência de Paulo em Cristo. A dependência em Deus tira um peso enorme das nossas costas. Quando a gente entende que a gente está sendo cuidado, sabe? Independente da situação. Gente, infelizmente o mundo jaz do maligno. Isso aí não tem como eu falar de outra forma e ser positiva nesse ponto. Mas mesmo assim a gente tem um Deus que cuida e que nos ama. E que quantos momentos difíceis eu passei nessa vida, gente. Eu falo que eu suportei coisas que eu não achava que eu era capaz. Mas por quê? Porque a minha dependência foi colocada em Deus. Já comentei aqui algumas vezes que eu perdi minha avó materna e eu era apaixonada por ela. Ela também me amava muito. E minha avó morreu com 65 anos. E eu não aceitei isso. Porque eu sofri, assim, absurdamente. E aí eu tentei me afastar de Deus. Fiquei 6 meses fora da igreja. Eu sofri como eu nunca sofri por nada na vida. E de repente o Espírito Santo falou, você vai passar por isso sozinha. E na mesma hora eu me ajoelhei no meu quarto, como eu chorava, e eu falei, me perdoa. E depois daquele dia eu nunca mais senti um sofrimento tão profundo quando eu sentia naqueles 6 meses que eu fiquei sozinha e não permiti. Entendeu? Eu não tinha entendido que eu tudo podia naquele que me fortalece. Não significava que tudo ia acontecer do meu jeito. Eu orei, fiz propósito, eu acordava de madrugada e orava para que minha avó não fosse embora, porque ela só tinha 65 anos. E mesmo assim, Deus levou ela. E depois desses 6 meses que eu me prostrei diante de Deus, e de fato eu comecei a entender, tudo posso significa que Ele vai nos sustentar. Depois desses 6 meses eu ainda senti muita falta dela, eu sofri bastante, mas era diferente. Era um sofrimento onde eu entendia que eu dependia de Deus e que as coisas da vida, infelizmente, não estão no meu controle hoje e não vão estar nunca. Infelizmente ou felizmente, porque eu acho que se tivesse no nosso controle a gente ia fazer muita coisa errada. Porque a gente toma decisões baseadas no agora, né? Então, que esse meu testemunho, que a palavra de hoje toque no seu coração, que você entenda que muitas coisas você não vai conseguir resolver se você não se colocar aos pés de Jesus. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Por mais que você se ache capaz, não tem como, gente. Deus é a força das nossas vidas. Eu sempre falo que eu não sei o que seria de mim sem Ele. Eu sou uma pessoa bem forte em Cristo. Porque sem Cristo eu sou extremamente frágil, tomo decisões ruins, faço e falo coisas que eu não deveria falar. Então que a gente entenda que a gente depende de Deus até para confiar nele. A gente tem que orar até para ter confiança em Deus. Eu preciso pedir para que Ele me ajude, de tão falho que a gente é. E vira e mexe eu tento pegar o controle de volta e fazer do meu jeito. Principalmente quando as coisas demoram um pouco para acontecer ou não acontecem como a gente gostaria. Então a reflexão de hoje é sobre isso. Reflita se você de fato tem entregado sua vida para Jesus, mas de fato mesmo, na profundeza da sua alma, se você realmente entende o que é tudo poder naquele que nos fortalece, e que se você tá com dificuldade nisso, peça para que Ele te ajude, e para que você consiga de fato confiar nele tanto como Paulo confiou, que aqui fala que essa força não vem da sua própria habilidade ou determinação, mas da sua relação com Jesus. Esse vínculo é o que capacitou Paulo a suportar as adversidades e a perseverar nas dificuldades. Ele é quem nos fortalece quando não há força em nós. Sem Ele nada podemos, mas com Ele descobrimos que somos capazes de suportar muito mais do que poderíamos imaginar, que é o que eu falei da minha avó. Eu consegui superar, aprendi muito com aquilo, amadureci. E hoje eu entendo que muita coisa não vai sair como eu gostaria, mas que Deus está no controle de tudo. Então esse é o meu desejo, a minha oração pro dia de hoje.
Abençoado final de dia para vocês e amanhã eu volto com mais um devocional.